boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo. Se você não sabe, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E esta é uma live feita no Instagram, que depois vai ser publicada no meu canal do YouTube, Papo com o Grilo, e também no meu Facebook. E agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar, comentar no meu canal, for dar visualização para os meus vídeos. E sendo assim, para você que não sabe, o objetivo desta live é falar sobre a história do Brasil contextualizada aí na história da capoeira. E nos últimos dias, nos últimos vídeos, assim, quando eu digo últimos, eu quero dizer bastante, não são poucos não, tem falado sobre falando sobre esse tema especificamente. Então, assim, começa desde focado especificamente na abolição, ou desde a Revolução Haitiana, que é 1790 e qualquer coisa, acho que 1798, essa data tá na minha cabeça, 1798, então a Revolução Haitiana deve ser 1798, se eu não estou confundindo então com outra coisa. Mas geralmente a voz aqui da cabeça não costuma errar, não. Então, e na verdade, para dar o foco mesmo, a gente falou sobre algumas coisas antes que tem muito a ver com a história da abolição, mas enfim, especificamente essa trajetória é a partir desse vídeo aí da Revolução Haitiana. Mas, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, não tenho ideia de quantos ou quando que eu comecei a dizer, a gente fala da história da abolição desde o primeiro vídeo, que é quando a gente começa a falar sobre a queda de Constantinopla, porque afinal de contas, desde que a primeira pessoa foi escravizada no Brasil, e isso deve ter sido por volta aí de 1500, a gente tem a luta contra a escravidão. Então, de maneira geral, a gente poderia dizer que desde 1498 se luta contra a escravidão no Brasil. Afinal de contas, o Bacharel de Cananéia, que é um carinhão, um personagem assim espetacular, mas era um grande de um canalha, né? Mas era um canalha espetacular, dá até vontade de gostar dele. Ele chega no Brasil em 1498. Agora não me pergunte como. A melhor das hipóteses é que ele veio numa navegação, né? Veio embarcado com o Bartolomeu Dias numa missão secreta. Então Bartolomeu Dias teria ido para o sul e o... Não é Diogo Cão. Agora eu tô com o Diogo Cão na cabeça, esqueci. O Duarte Pacheco Pereira. O Duarte Pacheco Pereira teria ido pelo norte, né? Isso por volta de 1498, mas enfim. No fato, o Bacharel de Cananéia começou o processo de escravização dos indígenas lá em São Paulo e ele chega em 1498, então de certa forma dá para afirmar que a luta da abolição, que a história da luta da abolição começa em 1498. E isso é uma coisa importante da gente ter em mente, porque essa ideia de um escravo passivo que aceitava a escravidão é uma coisa bem real. Não tinha um ser humano que aceitava passivamente essa condição. Bom, para não generalizar, talvez até tivesse, mas isso é a minoria, né? A maior parte dos escravos não estavam de acordo com aquilo e não agiam de acordo com aquilo. Tanto é que não que a maior parte dos escravos fossem estilo Zumbi dos Palmares, que saíam guerreando contra tudo e todos, fossem do estilo aí de que ia sair botando fogo nos canaviais. Não. A maior parte deles estava mais interessado em negociar a condição. Né? Então, o que a gente tem como resistência à escravidão é uma questão de negociação. A maior parte das pessoas de fato entendia que não iam conseguir sair daquela condição, mas pelo menos iriam melhorar, senão para elas, para o futuro. E a luta contra a abolição, ela foi uma luta muito lenta por causa disso. Então a gente tem ao mesmo tempo gente pressionando para abolir a escravidão de uma vez e aproveitando disso a luta por uma melhoria da condição, que é o exemplo da revolta do Engenho de Santana. É um exemplo perfeito. Mas assim, a abolição no mundo todo ela só começa a partir do momento em que
uma revolta de escravos dá certo, matam basicamente todo mundo que era branco e além de quebra ainda declara a independência de um país, que é a Revolução Haitiana, que praticamente ninguém fala aqui no Brasil, não sei no resto do mundo. E como não se fala disso, fica parecendo que, que o processo de abolição da escravidão é resultado das pessoas da Europa tomando consciência de que escravos das pessoas era errado, assim, basicamente do nada, e decide todo mundo que não, a gente tem que acabar com a escravidão de um dia para o outro, né? Que as pessoas simplesmente acordam, veem um negro sendo chicoteado e acham que aquilo de repente não tá parecendo muito certo e que algo de errado não estava certo, né? E não, a questão não é essa, a questão é que a Revolução Haitiana deu certo, então se em um lugar deu certo, em todos os outros pode dar, basta cometerem erros, né? E isso daí é uma coisa que fica muito clara quando você vai ver, por exemplo, depois da revolta dos malês, o povo falando, o povo enviando da Bahia os escravizados de lá pro Rio de Janeiro, e o povo do Rio de Janeiro morrendo de medo. Quando eu tô falando do povo, eu tô querendo falar especificamente das elites, para deixar bem claro, e da polícia. E a polícia lá do Rio de Janeiro, um monte de inquéritos e fazendo investigações de revoltas de negros Minas que estariam talvez articulando uma revolta secreta, né? E que na verdade era tudo piração da cabeça deles, não tinha nada acontecendo. Então assim, isso é uma demonstração que é muito clara, né? Além disso, o fato de que, como eu já disse em vários vídeos em que eu falei sobre essas leis abolicionistas, o povo discursando falava, vocês querem mesmo que aconteça o que aconteceu no Haiti? Obviamente não com essas palavras, mas era esse o conteúdo. Então assim, gente, a Revolução Haitiana, a luta pela abolição sempre foi uma luta dos escravizados e da população livre que sabia o que era ser escravo e que conseguiu eventualmente a liberdade. E o caso do Quilombo do Jabaquara, que foi um central para conseguir a abolição em São Paulo, vai demonstrar bem isso, né? Então, assim, para começo de conversa, Jabaquara, esse nome, eu já falei no vídeo passado em que a gente conversou sobre o Quilombo do Pai Felipe, que era na Serra do Jabaquara também, porque no Jabaquara teve mais de um quilombo, tanto que Jabaquara é uma palavra em Nhengatu que significa toca, refúgio. Em outras palavras, Jabaquara é o quilombo. Então o quilombo do Jabaquara é o quilombo do quilombo. Que é uma coisa que fica engraçada. Então assim, se você não sabe o que é Nhengatu, por sinal, falei no vídeo passado, então significa que você não deve ter visto o vídeo passado. Então vou explicar de novo. Nhengatu era a língua que era falada no Brasil por basicamente todo mundo até o final do século XVIII, quando foi proibida, e continuou sendo falada em São Paulo até os anos 50, e lá na região norte ainda é falada por algumas milhares de pessoas, e Nhengatu é o que todo mundo chama erroneamente de Tupi-Guarani. E eu digo erroneamente por um motivo bem simples. Tupi é uma coisa, Guarani é outra completamente diferente. Tupi-Guarani nada mais é que uma família. É como falar que a gente fala latim, porque afinal de contas o português é da família latina. Ou melhor, para ser ainda mais troncho, é como se falasse que os brasileiros falam latino. Isso não faz sentido nenhum, mas é essa ideia de quando se fala de que os indígenas falavam Tupi-Guarani, ou que essa palavra está em Tupi-Guarani, é a mesma coisa que se fosse falar que os ingleses falam germânico. Não faz sentido nenhum, entende? Mas o nome é Nhengatu. Se você tem dificuldade para lembrar desse nome, porque afinal de contas é plenamente compreensível, a coisa mais próxima que a gente tem no português é nhenhenhen, que vem do Nhengatu, né? Significa falar, ou seja, falar e não fala coisa nenhuma. O nome em português seria língua geral. Bom, enfim, ou língua boa. De qualquer modo, falando agora do Jabaquara, agora que eu enrolei bastante, o Quilombo do Jabaquara, ele... Vixe, nossa, tá tudo bagunçado, por quê? Bom, o Quilombo do Jabaquara foi um quilombo enorme, que vai surgir numa reunião na casa de um tal de Francisco Martins dos Santos,
E essa reunião aconteceu na casa dele e do irmão, com o irmão dele, o Antônio Martins, e um Xavier Pinheiro, no ano de 1882. Então, uma coisa bem recente. O Jabaquara tem esse nome desde o século XVIII, né? Enfim. E o quilombo do Pai Felipe, a construção dele, reza a lenda que começa em 1850 e tantos, né? Então é uma coisa bem recente, bem final da história do Jabaquara. Mas esse local teria abrigado de 2 a 20 mil negros fugidos. As estimativas, por motivos óbvios, elas são bem fáceis de serem contestadas, porque ninguém foi lá fazer um censo de fato. Mas se diz que é entre 2 e 20 mil, uma quantidade uma diferença, assim, uma margem de erro bem pequena, né? E os abrigados nesse quilombo, eles iriam viver lá enquanto iam fazer trabalho temporários nas cidades, trabalhando como sacador de café, carroceiro e muitas outras coisas. E aí é válido lembrar que a cidade de Santos, ela era uma cidade extremamente abolicionista e republicana ao mesmo tempo, que é uma coisa bem curiosa, porque em geral ou você era republicano ou você era abolicionista. Bom, em relação ao quilombo do Pai Felipe, que eu falei que tinha uma ligação com o quilombo do Jabaquara, a ligação mais óbvia está no mesmo lugar. Mas assim, não se sabe, tem uma discussão se o quilombo do Pai Felipe seria dependente ou não do Jabaquara, ou se eram comunidades independentes, enfim, isso ninguém sabe. Mas fato é que o líder do Jabaquara, o líder escolhido, foi um tal de Quintino Lacerda, e é principalmente sobre ele que a gente vai falar. O Quintino Lacerda era natural de Itabaiana. Não sei se quando ele acordava em Itabaiana, homem não montava cavalo, mulher não deitava galinha, as freiras esqueciam de o resto da ladainha. Mas fato é que ele era lá de Itabaiana, em Sergipe. E ele vai ir para Santos em 1874, vai ser alforriado em 1880. Então ele era um escravizado alforriado. Em Santos ele trabalhava como cozinheiro na casa dos republicanos Antônio e Joaquim Lacerda Franco, que vão alforriar ele. E a principal função dele no Jabaquara era manter a ordem e a disciplina de 2.000 a 20 mil pessoas, nada demais. E o Quintino, ele vai ser retratado pelos memorialistas como uma pessoa humilde, como um bom negro. Só que assim, pelos registros históricos, isso é bem controverso. Porque fato é que ele parecia usar os quilombolas como o braço armado dele para os amigos e para os conhecidos. Então assim, em 1889, por exemplo, o ano da proclamação da República, vai ter um tal Felipe José dos Santos, de 25 anos, que morava no Jabaquara e que vai desferir uma vergalhada num tal de João Francisco Paulo e Silva, porque ele tinha ordens do Quintino para dar chicote nesse tal de Paulo e Silva, atendendo aí o pedido de um tal Américo Martins e o cunhado dele. Sei lá por quê. Eu sei que também em 89 o Quintino teria que defender o Benjamin Fontana, pessoalmente, que era um abolicionista que inclusive chegou a defender o Jabaquara porque estavam invadindo e era uma propriedade privada, né? Quando ele foi ameaçado por faca de um tal de Nicolau José Ferreira, que era um negro de 30 anos lá do Rio de Janeiro e que estava morando em Santos já tinha 3 anos. E o líder do Jabaquara, na época com 34 anos, vai lutar com o Nicolau, os dois vão sair feridos. E por um processo aí, e esse Nicolau vai ser processado por tentativa de homicídio, né? E aí disso vai sair o motivo dele atacar o Benjamin, porque foi processado por homicídio, aí decidiu se vingar, né? Isso porque o Fontana também teria despejado Carioca porque ele não pagou o aluguel na casa do Jabaquara. Então assim, aí o Nicolau vai acabar sendo condenado, né? Bom, então assim, esse quilombo de Jabaquara, eles tem umas coisas assim controversas, umas coisas estranhas, porque o cara foi ser despejado do quilombo porque não estava pagando aluguel, né? Em compensação, o Quintino, ele usa o povo de lá como braço armado.
E além disso, isso tudo faz a gente pensar o seguinte, que o interesse de muitos brancos que se tornaram abolicionistas e que foram lá defender o Jabaquara tem a ver muito talvez com o fato de que entendiam que a abolição era inevitável, porque desde 1845 isso fica bem óbvio, até o fato, né, e em compensação aproveitar o fato de que tem um monte de gente lá querendo trabalhar para pagar o aluguel e que podia ir trabalhar para eles, né? Então assim, esse pessoal do Jabaquara vai estar trabalhando lá em Santos, nas fazendas próximas, e Santos era uma cidade toda abolicionista, né? Uma coisa engraçada. Então tem essas questões controversas, mas que não muda o fato de que o Jabaquara é um polo central da luta abolicionista em São Paulo, né? E quanto ao Quintino, talvez ele fosse capoeirista, e aí isso daí é uma hipótese, ou seja, é uma ideia que a gente não tem evidências suficientes, além do fato de que ele se meteu numa briga, além do fato de que no Jabaquara a gente tinha um monte de capoeira, ou pelo menos um capoeira confirmado, né? Então, e capoeira sempre respeitou apenas uma coisa, que é a sua habilidade no combate, né? A sua destreza na arte marcial. Isso sempre foi razão de respeito. Um bom capoeirista é um capoeirista que sabe lutar bem, né? Apesar de que hoje em dia já tem muitas outras coisas que vão ser entendidas como necessárias para fazer um bom capoeirista, isso tudo faz pensar que o Quintino muito provavelmente era um capoeira mesmo, né? E, bom, o Quintino também ele vai ser amigo de um tal Santos Garrafão, o que vai se impressionar pela valentia dele, né? E assim, depois da Lei Áurea, em todo 13 de maio, um monte de negros iam apertar a mão do Quintino. Então, apesar dele ter esse lado talvez meio babaca, porque, enfim, tinha uma ligação aí muito de cabo político, né, uma posição assim muito senhorial, não tão abolicionista como se imaginaria simplesmente pelos relatos, né? Ele tinha respeito de todo mundo, isso é fato, né? E ele vai lutar inclusive contra a revolta da Armada em 1893, né? Então de fato ele era um cara que sabia lutar, e aí ele vai chegar a ser eleito vereador em Santos. E esse Santos Garrafão, que eu devia ter posto essa parte antes, mas enfim, devo ter cochilado, né? Ele admirava muito a bravura do Quintino e passou por ganhar muita afeição, Quintino passou a ajudar os abolicionistas, né? Então o principal papel dele no movimento era de ir trazer e levar informação para os Caiafazes entre os Caiafazes e os financiadores, para, enfim, para você armar uma rede do tamanho dos Caiafazes você precisava de dinheiro, né? Inclusive para facilitar as fugas. Enfim, só que assim, esse Munhoz, o Santos Garrafão, que era o Munhoz, entre outros ultra-abolicionistas, a ideia deles era justamente essa, era lucrar com a fuga dos cativos, porque passava a empregar esses cativos fugidos nos negócios deles, né? E esse Santos Garrafão, ele era casado com uma preta chamada Brandina, que era uma figura extremamente popular, era uma cozinheira e tudo, e ela tinha uma pensão na rua Setentrional, não sei onde é essa rua, não tenho a menor ideia, nem sei se ainda existe, mas enfim, e ela ajudava todo mundo, e aí tem também uma hipótese de que talvez essa
a pensão dela fosse na verdade um zungu. O que é o zungu? Eu já falei aqui, zungu é um nome em quimbundo, né, que agora eu não me recordo exatamente o que é, mas eu tenho um vídeo ótimo em que inclusive falo da relação da Maria do Camboatá com essa ideia dos zungus, mas que é uma espécie de refúgio para os negros fugidos, e não só para os negros fugidos, mas para os negros em geral, em que inclusive é lá onde iam acontecer os batuques e tudo, né? Então também era tavernas, enfim, era um local de encontro principalmente, né? Mas não tem informação suficiente para dizer que a venda que a pensão da Brandina fosse de fato um zungu, né? Eu não coloquei o nome do Santos Garrafão? Que absurdo! Como assim? Eu não coloquei o nome do Santos Garrafão. Então, quem quiser saber qual que era o nome desse Santos Garrafão vai ter que dar uma pesquisada, né? Mas, de todo modo, e para encerrar o vídeo de hoje, trazer aqui um caso de um tal de João do Carmo, né, que foi contado em uma crônica. O João do Carmo era um caboclo valentão, um capitão do mato muito conhecido. E aí, certa vez, ele tinha que capturar um negro robusto chamado Terêncio. E ele pediu ajuda para um outro valentão muito conhecido em Santos, que era um carroceiro chamado Chico Feio. O Chico Feio falou: vamos lá então, né? Tô lá pro João do Carmo, que trabalhava junto com o Terêncio no mesmo trem de carros, que ia ser fácil pegar o Terêncio junto com um amigo dele, né? Que era um tal de Zé Maria. E aí, então, eles foram lá encontrar o Terêncio armado lá com cacetes, né? E o João do Carmo ficou escondido lá no mato, esperando o Chico Feio e o Zé Maria começar a cacetar o Terêncio. E na hora combinada, o João do Carmo viu o Terêncio chegando, escoltado aí pelos dois companheiros. Eles pararam, agarraram o preto. O João do Carmo saltou do mato, insultando o escravizado, o fugido lá, com um monte de palavrões e ameaçando. E aí o Terêncio vai colar trêmulo, tentando se livrar. E aí o João do Carmo foi enfrentar ele e de repente, pá! O João do Carmo caiu com recebeu uma pancada na cabeça do Zé Maria. E quando foi ver, estava sendo espancado pelos três, né? Foi amarrado pelos pés e as mãos, foi pendurado em um barrote horizontal, né? As pontas descansavam sobre os ombros do Zé Maria e do Chico Feio. E aí ele falou: a gente vai agora pro Jabaquara, né? E pronto, foram lá pro Jabaquara, só pra ser humilhado lá, né? E isso daí é um caso divertido envolvendo aí o Jabaquara, né, que eu quis contar, que foi trazido aí numa crônica de um tal de Elisiário de Arruda Castanho, que era chamado, que assinou como Castan, né? E aí o capitão do mato não foi assassinado nem nada, ele só ficou lá sofrendo por alguns dias, tendo que comer lá comida de baixa qualidade, e sendo libertado depois, né? Teve que passar 9 dias de bacalhau preso no tronco, comendo angu com feijão, eitos, serões, enfim. E aí depois ele foi solto e teve que voltar de mãos abanando, né? Mas enfim, essa daí é só um pequeno caso aí do Quilombo do Jabaquara. Agora fugiu aqui da cabeça. Por hoje é só, até a próxima semana, em que a gente vai continuar falando aí sobre a abolição. Não sei exatamente sobre o que, até a próxima semana eu descubro. E então, até a próxima semana. E esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, assim, dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar e for lá dar visualização no meu canal.